Os direitos, deveres e garantias do cidadão são notícia em cada canto do planeta. A aplicação das leis em países de todo o mundo, as decisões mais importantes. É o que vamos acompanhar a partir de agora no programa Cortes Supremas, disponível também no site oficial do Supremo Tribunal Federal no YouTube, no endereço www.youtube.com/STF. E caso você tenha alguma sugestão, escreva para cortesupremas@stf.jus.br. Sejam bem-vindos ao Cortes Supremas. No programa de hoje você vai conhecer decisões importantes no Mercosul, as principais notícias das Cortes Supremas no mundo. Acompanhem comigo. Brasil realiza a Semana da Conciliação. Judiciário peruano analisa caso de espião que vendia informações sigilosas ao Chile. E no quadro sobre direitos fundamentais, os obstáculos para o controle do vírus da AIDS no mundo. Diminuir o número de processos na justiça e resolver conflitos pacificamente. Esse é o objetivo da Semana Nacional da Conciliação, uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Mais de 130.800 acordos em 2008 e para este ano a expectativa é ainda maior. Num esforço concentrado, o Judiciário brasileiro pretende resolver diversos casos de maneira amigável por meio da conciliação entre as partes, uma maneira de diminuir a quantidade de processos que tramitam na Justiça. A Semana da Conciliação tem este foco, qual seja, de traduzir na solução do conflito uma contribuição para a celeridade e para a efetividade. Pelo menos 70 milhões de processos litigiosos tramitam em todo o país, o que representa quase um processo para cada 3 habitantes. O estado de São Paulo concentra a maior quantidade de casos e a expectativa é que 70 mil ações sejam julgadas. Já em Santa Catarina, 2.500 processos serão analisados na Semana da Conciliação. O objetivo é atender cerca de 5 mil pessoas. Já no Goiás, a intenção é resolver mais de 10 mil processos nos 5 dias de trabalho. Esta é a 4ª edição da Semana da Conciliação, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça e a 2ª realizada este ano. Entre os processos a serem julgados estão aqueles que chegaram ao Judiciário até 31 de dezembro de 2005 e que estão perto de prescrever. A novidade nesta edição é que o Conselho firmou parcerias com prefeituras, bancos, empresas de telefonia e prestadoras de serviços para incluir casos dessas instituições nas audiências da Semana da Conciliação. A resolução de conflitos de forma amigável também é utilizada por outros países da América do Sul. De diversas maneiras, os judiciários da região tentam reduzir o número de casos litigiosos. No Uruguai, por exemplo, tentar a conciliação é uma exigência antes de levar o caso à justiça. Já na Argentina e no Paraguai, é feito um trabalho de mediação para buscar um acordo. No caso do Chile, a conciliação começou a ser implantada este ano e vem sendo aplicada nos casos que envolvem direito de família. Garantir bem-estar e segurança às crianças brasileiras adotadas por estrangeiros. No Brasil, a nova lei de adoção estabeleceu regras e procedimentos para evitar que essas crianças corram riscos como de ser vítimas do tráfico de seres humanos. A Constituição brasileira garante o direito à filiação. Quando a criança não tem a chance de ser adotada dentro do país, é possível que isso seja feito por um casal estrangeiro. Prevista no artigo 31 do Estatuto da Criança e do Adolescente, essa medida é considerada extrema, tomada apenas em último caso e depois de esgotadas todas as tentativas de adoção por brasileiros. Cada ano, cerca de 400 crianças brasileiras são adotadas por casais estrangeiros no Brasil. Mas esse número vem diminuindo. Desde agosto deste ano, a nova lei de adoção estabelece critérios mais rigorosos na hora de selecionar os candidatos a adotar uma criança brasileira. Ele vai ter que procurar a autoridade central do seu país de origem e ele vai ter que se habilitar para adoção no país de origem. Então, ele vai fazer todo um procedimento
de avaliação psicossocial, de capacidade de ter uma criança em família. Esse procedimento normalmente demora de 6 meses a 1 ano, envolve entrevistas com psicólogos, assistentes sociais. Para adotar uma criança brasileira, o casal estrangeiro deve procurar uma agência de adoção cadastrada no país de origem e no Brasil. Aqui, as autoridades centrais estaduais recebem os pedidos feitos pelos casais. Já a autoridade central, ligada à Secretaria Especial de Direitos Humanos do Ministério da Justiça, é responsável pelo controle do cadastro das agências de adoção e o recebimento de relatórios sobre cada criança que saiu do país por meio da adoção. A prioridade na hora de selecionar os casais é para solicitações de países que ratificaram a Convenção sobre a Proteção da Criança e a Adoção Internacional da Haia. O tratado estabelece recomendações e critérios que buscam garantir segurança no processo de adoção internacional. Entre as medidas está, por exemplo, o reconhecimento à criança da nacionalidade do país de origem dos novos pais adotivos. O objetivo das novas regras não é desencorajar a adoção internacional, mas garantir bem-estar e segurança à criança adotada. E as medidas têm dado resultados. Desde 2004, o Brasil não registra denúncias de tráfico de crianças para o exterior. E é hora de navegar. A Corte Suprema dos Estados Unidos rejeitou sentença da Corte de Apelações que obrigava o governo do presidente Barack Obama a publicar fotos de soldados americanos maltratando prisioneiros no Iraque e no Afeganistão. Os magistrados decidiram devolver o caso ao Tribunal de Apelações de Nova York para que seja analisado de acordo com a nova legislação de segurança interna, que permite ao secretário de Defesa recusar-se a publicar esse tipo de fotos caso considere que possam colocar vidas americanas em risco. A seguir, Judiciário do Peru investiga suboficial que vendia informações sigilosas ao Chile.